A Revolução Russa teve suas raízes em várias causas fundamentais que abrangem desde a disseminação da corrupção e ineficácia no governo imperial czarista, até o aumento do descontentamento entre camponeses, trabalhadores e soldados. Além disso, a forte influência da monarquia sobre a Igreja Ortodoxa Russa e o vexatório colapso do exército imperial russo na Primeira Guerra Mundial também desempenharam papéis fundamentais para esse desdobramento histórico. As principais razões sociais que impulsionaram a Revolução Russa podem ser rastreadas até a opressão tanto dos camponeses rurais quanto a dos operários urbanos pela máquina czarista. A série de fracassos dispendiosos de Nicolai II na Primeira Guerra Mundial exacerbou ainda mais essa tensão. O início do século XX testemunhou profundas mudanças sociais e políticas que geraram um interligado sentimento de insatisfação entre os camponeses e operários, e as transformações na classe trabalhadora. Havia um gigantesco sentimento de insatisfação no campo, fundamentalmente especialmente na crença elementar de propriedade. A população rural russa sustentava a ideia de que aqueles que trabalhavam a terra deveriam possuí-la. Essa ideia e outras sociais foram, durante muitos anos, espalhadas pela classe intelectual russa nos camponeses, que eram vistos como a principal força motriz do país e onde existiria a força necessária para ocorrer uma revolta popular. Apesar de terem sido emancipados da servidão pelo czar Alexandre II em 1861, os camponeses agrários sentiam-se injustiçados por serem obrigados a pagar ao governo por suas parcelas mínimas de terra. Eles persistiam na busca pela propriedade comunal das terras em que labutavam. Mesmo com as tímidas tentativas de reformas agrárias no início do século XX, a Rússia ainda era um país composto principalmente por camponeses desfavorecidos e enfrentava gritantes desigualdades de propriedade da terra. Por exemplo, apenas 1,5% da população detinha 25% das terras em propriedade privada. A insatisfação também foi agravada pela migração crescente de camponeses rurais para as cidades, resultando na influência disruptiva da cultura urbana nas comunidades camponesas. Isso trouxe novos bens de consumo, informações de jornais e disseminação de ideias por meio do boca a boca. No final do século XIX, as cidades russas cresciam rapidamente, com centenas de milhares de pessoas buscando o refúgio urbano da pobreza. De 1890 a 1910, São Petersburgo, então a capital russa, viu sua população saltar de 1.033.600 para 1.905.600, um crescimento semelhante ocorrendo em Moscou. O surgimento do proletariado, uma classe trabalhadora com habilidades economicamente valiosas, tornou-se mais propenso às greves e protestos públicos em comparação ao declinante contingente camponês. Com isto, surgiu a insatisfação da classe trabalhadora. Diferentemente dos ganhos da classe trabalhadora na Europa Ocidental e nos Estados Unidos com a Revolução Industrial, na Rússia os trabalhadores enfrentavam condições de trabalho perigosas, salários baixos e mínimos direitos laborais. A Revolução Industrial no país levou a condições de vida superlotadas, insalubres e jornadas de trabalho longas e abusivas. Mesmo às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores realizavam jornadas de 10 a 12 horas, 6 dias por semana. Havia um perigo constante de lesões e mesmo mortes, decorrentes das inseguras condições, juntamente com a disciplina severa e salários insuficientes, alimentava o crescente descontentamento do proletariado. Apesar das duras adversidades, muitos trabalhadores nutriam expectativas mais elevadas para suas vidas. O autorrespeito e a autoconfiança oriundos das habilidades recém-adquiridas incentivavam aspirações por um padrão de vida melhor. Morando agora nas cidades, os trabalhadores ansiavam por produtos de consumo antes desconhecidos nas aldeias. De maneira crucial para a iminente revolução, os habitantes urbanos eram mais receptivos a novas ideias políticas e sociais, frequentemente de natureza rebelde, que já havia invadido e penetrado o campo e o camponês russo em certa medida. O descrédito de Nicolai II como defensor dos trabalhadores contribuiu para a crescente agitação do proletariado, que resultou em greves e distúrbios públicos, aumentando em número e violência após o massacre conhecido como Domingo Sangrento em 22 de janeiro de 1905, quando centenas de manifestantes desarmados foram mortos pelas tropas de elite do czar. Quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial em 1914, a demanda por produção de guerra gerou mais tumultos e greves nas fábricas. O povo russo, já cético em relação à guerra, apoiou a classe trabalhadora. O recrutamento militar obrigatório retirou trabalhadores habilidosos das cidades, sendo substituídos por camponeses inexperientes. A inadequação do sistema ferroviário e a alocação de recursos para a guerra acabaram causando fome generalizada. Os trabalhadores remanescentes acabaram fugindo das cidades em busca de comida.
Os soldados russos sofriam com a falta de equipamento e suprimentos, acabaram sendo um alvo potencial para o ideal revolucionário que existia e era espalhado por vários soldados russos. Estes milhões de homens acabaram voltando-se contra o czar. Conforme a guerra avançava, oficiais militares leais a Nicolai II foram substituídos por recrutas insatisfeitos. Muitos dos setores do país estavam insatisfeitos com o governo autocrático do czar, que proclamava, em um czar, uma igreja, uma Rússia. Assim como seu pai Alexandre III, Nicolai II promoveu a impopular russificação, forçando comunidades não étnicas russas, como a Finlândia e Bielorrússia, a abandonarem suas línguas e culturas, em favor da russa, gerando um desprezo pelo governo muito mesmo antes da guerra. Nicolai mantinha controle autoritário e conservador. Os cidadãos eram esperados demonstrar devoção incontestável à comunidade, obedecer à estrutura social russa e servir ao país. Cativado pela visão da monarquia Romanov que governava a Rússia desde 1613, Nicolai estava cego para o declínio do país, segundo os historiadores. Acreditava que seu poder emanava do direito divino e que o povo o seguiria com lealdade inquestionável. Essa convicção levou a resistir a reformas sociais e políticas fundamentais que poderiam aliviar o sofrimento resultante de sua gestão incompetente, especialmente durante a guerra. Apesar dos eventos da Revolução fracassada de 1905 terem impelido Nicolai a conceder certos direitos civis mínimos à população, ele logo acabou restringindo essas liberdades para manter a autoridade inquestionável da monarquia. Diante da opressão, o povo russo persistiu em pressionar por participação democrática nas decisões governamentais. Os populistas, os liberais, anarquistas e marxistas russos apoiaram a busca por reformas sociais e democráticas. A crescente agitação, tanto no campo quanto nas cidades, estava enraizada nas condições precárias e na governança autoritária do czar. A combinação desses fatores, a opressão contínua, as condições de vida precárias, o descontentamento das classes camponesa e trabalhadora, a ineficácia da administração czarista e os impactos devastadores da Primeira Guerra Mundial, criou um caldo de cultura propício para a Revolução de 1917. As insatisfações acumuladas finalmente explodiram em uma série de eventos e movimentos que culminaram na queda da monarquia czarista e na ascensão de um novo regime político na Rússia. Essa revolução não apenas mudou o curso da história russa, mas também teve repercussões globais, moldando o século XX e influenciando os destinos de muitas nações ao redor do mundo até os dias de hoje. Historicamente, provavelmente a última vez que a Rússia desfrutou de plena união nacional foi após o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que momentaneamente suprimiu os protestos e greves contra o czar. Mas, à medida que a guerra avançou, como vimos, o sentimento patriótico desapareceu. Descontente com as enormes perdas da guerra, o próprio Nicolai acabou assumindo o controle do exército como comandante supremo. Talvez esse tenha sido seu maior erro. Nicolai se distanciou do governo para estar no frente, deixando Alexandra, a czarina, encarregada do governo imperial. Existem milhares de rumores e escândalos de corrupção e incompetência no período, especialmente devido à presença marcante de Rasputin, uma figura marcante para o final da monarquia russa. Ainda que muitos destes rumores e difamações fossem apenas propaganda anti-russa da época. Sob o comando de Nicolai, estima-se que as perdas militares se multiplicaram rapidamente até novembro de 1916, mais de 5 milhões de soldados russos tinham sido mortos, feridos ou capturados. Os motins e mesmo deserções tornaram-se comuns, impulsionados pela falta de comida, calçados, munição e armamentos, agravaram as derrotas militares e o vexatório papel do Império em mais uma guerra, sob o czar. A outra, contra o Japão, ainda estava no subconsciente da população. O impacto devastador da guerra poderia ter destruído a economia do país, devido às demandas da produção e esforço de guerra. A inflação havia disparado e diminuiu a renda, a escassez generalizada de alimentos passaram a tornar difícil a sobrevivência individual. A fome e a insatisfação social é um terreno fértil e propício para a eclosão do descontentamento em manifestações violentas. Protestos, delitos e greves aumentaram nas cidades enquanto milhões de pessoas famintas buscavam comida e lenhas nas ruas para sobreviver ao inverno. O ressentimento contra os ricos e capitalistas aumentou significativamente, inflado ainda mais pelos revolucionários infiltrados nas camadas inferiores da sociedade. À medida que a população responsabilizada cada vez mais Nicolai II por seu sofrimento, o escasso apoio que ele possuía, acabou sumindo completamente. Em novembro de 1916, a Duma alertou o czar que a Rússia caminhava a passos firmes para um estado falido. Isto poderia mudar se ele permitisse um governo permanentemente constitucional.
Evidentemente, o czar rejeitou a sugestão, e o regime czarista, que havia perdurado desde o reinado de Ivan, o Terrível, em 1547 colapsou durante a Revolução Russa, especialmente nas mãos dos bolcheviques liderados por Vladimir Lenin, que, exilado na Suíça, havia retornado ao país em conflito. Menos de um ano depois, o czar e toda a sua família foram executados. A Revolução Russa causou o fim do regime czarista e da monarquia russa, com Nicolai II sendo deposto e executado, encerrando séculos de governo autocrático. Então, ascendeu um governo socialista, baseando-se nos princípios do marxismo-leninismo, o que gerou a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro Estado socialista do mundo. O governo socialista implementou políticas de nacionalização da indústria, transferindo o controle das fábricas e empresas para o controle do Estado. Houve também uma reforma agrária que distribuiu terras aos camponeses.